E aí, pessoal, tudo jóia? Chego para vocês hoje com uma aula sobre escalas, tá? Olha, assunto que cai sempre na prova do Enem e é muito importante que a gente fique altamente ligado, tá bom? Eu sou Rona Epson e espero muito ajudar vocês com esse conteúdo, tá jóia? Vamos lá então. Galera, olha só. Quando eu falo de escala, eu falo de uma comparação, eu falo de uma razão. Eu quero comparar o comprimento no desenho com o comprimento real, tá certo? É uma razão entre dois valores. Uma razão é uma comparação a partir de um quociente, tá certo? Eu quero comparar o comprimento no desenho com o comprimento real. Isso é uma escala. Esse quociente é uma escala. Então, formalmente falando, eu vou ampliar para vocês, uma escala, que eu vou chamar de Ezinho, é a razão entre o comprimento no desenho, Dzinho, e o seu correspondente comprimento no tamanho real, Dzão, medidas na mesma unidade. Isso é crucial, tá certo? Então tá aí, ó, a escala é exatamente a razão do comprimento no desenho, Dzinho, pelo comprimento real, Dzão. Tudo certo? Beleza, galera? Então, por exemplo, quando eu falo numa escala de 1 para 200, o que eu estou dizendo para vocês é que 1 centímetro no desenho corresponde a 200 centímetros na realidade. O que eu estou dizendo para vocês é que 1 metro no desenho corresponde a 200 metros na realidade. O que eu estou dizendo para vocês é que 1 decímetro no desenho corresponde a 200 decímetros na realidade. Ô professor, eu poderia dizer, por exemplo, que 1 quilômetro no desenho corresponde a 200 quilômetros na realidade? Claro que poderia. O problema é que perderia o sentido, né? Imagina eu ter um desenho onde eu estou medindo as coisas em quilômetros. É um desenho gigantesco, né? Enfim, eu perderia um pouco a noção da realidade, mas está valendo. Beleza, galera? O importante é entender que tanto esse valor quanto esse estão na mesma unidade, ok? Uma outra maneira de representar essa escala é assim, ó, de 1 para 200. Uma escala de 1 para 200. É uma outra maneira de trazer essa representação. Tudo bem para vocês? Tudo certo? Então, o que é a escala? Só para deixar isso bem claro, bem redondinho, uma escala nada mais é do que o comprimento no desenho, que eu chamei de Dzinho, pelo comprimento na realidade, que eu chamei de Dzão. Tudo bem para vocês? Maravilha? Excelente, excelente, excelente. Pois bem, pessoal, pois bem. Eu trouxe para vocês um probleminha para a gente começar a brincar, começar a manipular com essa ideia de escala, tá? Vamos lá para o problema? Num desenho arquitetônico, a fachada de uma casa de 12 metros de largura aparece medindo 8 centímetros. Determine a escala utilizada no projeto. Olha que interessante, galera. Olha só. Eu disse a vocês que no desenho a escala tem 8 centímetros de comprimento, mas a fachada, na realidade, ela tem 12 metros. Então, a escala que eu estou utilizando, né, desse problema 1, a escala que eu estou utilizando é exatamente uma escala onde 8 centímetros, eu vou escrever assim, ó, 8 centímetros, correspondem a quanto, hein? A 12 metros, na realidade. Unidades diferentes, não é? Eu tenho que fazer uma mudança aí, não tenho? Vamos lá. Vamos transformar metro para centímetro? 12 metros. 1 metro não tem 100 centímetros? Se 1 metro tem 100 centímetros, então 12 metros vai ter 1.200 centímetros. Tá certo? Agora sim, centímetro com centímetro vai embora e eu vou simplificar tanto em cima como embaixo, tá certo? Vou simplificar por 8. 8 dividido por 8 dá 1. Tá certo? E 1.200 dividido por 8. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. 8 não é 2 vezes 2 vezes 2? Então, dividir por 8 é o mesmo que meiar 3 vezes. Tá certo? Dividir por 2 3 vezes. 1.200 por 2 dá 600. 600 por 2 dá 300. 300 por 2 dá 150. Então, essa escala aqui, pessoal, é de 1 para 150. Que eu posso representar tanto na forma de fração, como nesse formato aqui, ó, de 1 para 150. Isso quer dizer que 1 centímetro no desenho corresponde a 150 centímetros na realidade, corresponde a 1,5 metro na realidade. Perfeito? Tranquilo? Maravilha, maravilha, maravilha. Meus amigos,
eu trouxe para vocês ainda um outro probleminha, só para a gente ir esquentando, só para a gente ir engrenando aqui, tá bem? Olha só, galera, o segundo problema diz assim, determine a escala utilizada nesse desenho. Que bacana. E aí, quando eu olho para esse desenho, eu estou dizendo o seguinte, que 1 centímetro, vamos supor que essa régua aqui seja em centímetros, tá certo, pessoal? Tá? Eu estou dizendo que 1 centímetro no desenho corresponde a 3 quilômetros na realidade. Repara que 2 centímetros corresponde a 6, tá vendo? 3 centímetros corresponde a 9. Então, na prática, ó, o que eu estou dizendo é que 1 centímetro no desenho corresponde a 3 quilômetros na realidade. Então, olha para cá, problema 2. Problema 2. Eu estou dizendo que 1 centímetro, a minha escala vai ser, ó, 1 centímetro no desenho corresponde a 3 quilômetros na realidade. Como é que eu faço essa transformação? Olha para cá, galera. Vamos transformar quilômetro para centímetro? Ora, de quilômetro para metro, eu multiplico por 1000. 1 quilômetro tem 1000 metros. Como cada metro tem 100 centímetros, então 1 quilômetro vai ter 100 mil centímetros. Tá certo? Então, eu vou ter o seguinte, olha para cá, ó. 3 quilômetros corresponde a 3 vezes 100 mil, dá 300 mil centímetros. E aqui em cima, 1 centímetro. E aí, naturalmente, ó, centímetro com centímetro vai embora, eu já tinha a escala prontinha. A escala prontinha vai ser de 1 para 300 mil. 1 para 300 mil, essa é a minha escala, tá certo? Que, obviamente, eu poderia também representar com esse formato aqui, tá? Então, uma escala de 1 para 300 mil é aquela escala que eu tenho ali, tá? Obviamente, eu estou supondo que aquela reguinha ali, ela trabalha com a unidade em centímetro. Cada bloquinho daquilo ali é 1 centímetro, tá bem, pessoal? Tranquilo? Excelente, excelente. 2 probleminhas bem tranquilos e o legal é que no Enem a abordagem não é tão complicada não, é bem simples, até porque o assunto é muito bacana, tá certo? Beleza? Muito bem, eu trouxe um terceiro probleminha do Enem agora, do Enem, vamos lá. Enem PPL 2015. Na construção de um conjunto habitacional de casas populares, todas serão feitas no mesmo modelo, ocupando cada uma delas terrenos cujas dimensões são iguais a 20 metros de comprimento por 8 metros de largura. Visando a comercialização dessas casas, antes do início das obras, a empresa resolveu apresentá-las por meio de maquetes construídas numa escala de 1 para 200. Aí olha que bacana a escala, ó. A escala está aqui, uma escala de 1 para 200, tá certo? Eu já dei a escala, dei a largura 8 metros, dei o comprimento 20 metros. As medidas do comprimento e da largura dos terrenos, respectivamente em centímetros, na maquete construída foram de... Pois bem, pessoal, eu coloquei as informações do problema aqui no quadro, a escala foi de 1 para 200, tá certo? Ou seja, 1 centímetro na maquete corresponde a 200 centímetros na realidade, tá certo? E o comprimento do terreno é de 20 metros, a largura do terreno é de 8 metros. Bom, como eu quero trabalhar e eu também quero a resposta em centímetros, vamos transformar isso. A gente sabe, por exemplo, que 20 metros, para transformar em centímetros, é só multiplicar por 100. 20 metros corresponde a 2.000 centímetros, tá certo? E, naturalmente, 8 metros correspondem a 800 centímetros. Tudo bem? Ora, se 1 centímetro no desenho, na maquete, corresponde a 200 centímetros na realidade, se esse valor aqui é o valor na realidade, para eu saber o tamanho na maquete, é só eu pegar esse valor, que é 2.000, e dividir por 200. Porque quando eu pego 2.000, que é o comprimento real, e divido por 200, eu vou ter exatamente o comprimento na maquete. Tudo bem? Professor, não entendi direito não. Tenha calma, tenha calma. Lembra que eu comentei agora há pouco que a escala é Dzinho dividido por Dzão? A escala não é essa? Não é? Maravilha. Então, se a escala é Dzinho por Dzão, ó, eu tenho Dzão, tudo bem? Eu quero Dzinho. Então, o meu Dzinho vai ser a escala vezes Dzão. A escala não é 1 sobre 200? Então, 1 sobre 200 vezes Dzão. É só pegar Dzão e dividir por 200. Tudo bem? Aí você vai ter o comprimento no desenho, que é o que eu estou querendo, tá? Então, só para reforçar o que eu disse aqui agora para vocês, ó, o meu Dzinho, que é o que eu quero, vai ser, a escala não é 1 sobre 200?
1 sobre 200 vezes dzão. Tá vendo que é só dividir dzão por 200? O comprimento real por 200? Maravilha, maravilha. Isso em centímetros, tá? Em centímetros. Se eu não dividir em centímetros, a resposta que eu vou obter aqui, ó, por exemplo, se eu colocar dzão igual a 20, a resposta que eu vou obter para dzinho vai ser em metros. Fica atento, tá? Muito bem. Então, pessoal, olha para cá. Corta 2 zeros aqui, ó. 20 dividido por 2 dá 10. Eu vou ter 10 o quê? Centímetros de comprimento. Rona Epson, e de largura, eu vou ter quanto de largura? É só pegar 800, mesma coisa, é só pegar 800 e dividir por quanto? Por 200. Naturalmente, ó, esses 2 zeros aqui vão embora, 8 dividido por 2 dá 4. Então eu vou ter 4 centímetros de largura. Então, na minha maquete, no meu projeto, eu vou ter, respectivamente, 10 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura. E quando eu jogo de volta lá na questão, tá na tela para vocês, a gente encontra essas alternativas, essa alternativa correta na letra C. 10 e 4. 10 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura, né? Nessa ordem, viu, pessoal? Nessa ordem. É importante porque a letra A, a gente percebia justamente, estava o contrário, tá bem? Beleza, galera? Tranquilo, isso é um problema do Enem. Veja como foi simples, né? Só que no caso eu queria o comprimento no desenho, tá certo? No projeto. Às vezes ele dá o comprimento no projeto, dá o comprimento real, pede a escala. Às vezes dá o comprimento no projeto, dá a escala, pede o comprimento real. Enfim, tranquilo demais. Se você entendeu a ideia, inclusive você pode usar regra de 3 simples. Você aplica uma regra de 3, matou, tá certo? É só dizer, por exemplo, a escala, né, de 1 para 200, então 1 centímetro está para 200. Então, tantos centímetros no projeto está para quanto na realidade? Regra de 3. Não tem muito o que fazer. Tudo bem para vocês, galera? Massa. Deu para entender isso direitinho? Maravilha, maravilha. Só que agora eu quero discutir algo mais com vocês. Eu quero discutir como ampliar ou reduzir escalas. Tá? Como ampliar ou reduzir um mapa, como ampliar ou reduzir um desenho, uma imagem, tá? Tá, Rona Epson, como é que eu faço isso? Eu vou jogar aqui na tela a definição e aí eu vou para o quadro para mostrar isso na prática, tá? Olha só, de maneira bem prática, eu vou ampliar para vocês. Dados 2 mapas de uma mesma região em escalas diferentes, claro que eu tenho que me referir à mesma região, ao mesmo desenho, né? Para sabermos o quanto um mapa foi ampliado ou mesmo reduzido em relação a outro, basta dividirmos a escala de um pela escala do outro. Eu trouxe para vocês, por exemplo, essas duas escalas. A escala 1, que é uma escala de 1 para 400, e a escala 2, que é uma escala de 1 para 20. Imagina que eu tenho a mesma região representada nessas duas escalas, tá certo? Eu tenho o mesmo mapa, só que um mapa, no caso, o mapa de uma mesma região, só que um mapa está na escala de 1 para 400, o outro mapa está na escala de 1 para 20. Naturalmente, uma escala é maior do que a outra. Professor, como é que eu sei quem é maior, quem é menor? Amigão, presta atenção. A escala é uma fração, não é? Se a escala é uma fração, já que as duas têm o mesmo numerador, nesse caso, numerador 1, quanto maior o denominador, menor a fração, menor a escala. Quanto maior o denominador, menor a escala. Quanto menor o denominador, maior a escala. Pegou? Cuidado, cuidado, cuidado. Vou dizer novamente. Quanto maior o denominador, menor a fração, menor a escala. Quanto menor o denominador, maior a fração, maior a escala. Perfeito? Como esse denominador é maior do que esse aqui, essa escala é menor do que essa. Ou seja, esse mapa aqui é uma ampliação desse aqui. Esse segundo mapa é uma ampliação do primeiro. Aí, para eu saber quantas vezes eu ampliei ou reduzi, o que é que eu faço? Para saber quantas vezes eu ampliei ou reduzi, é só eu pegar, olha só que legal, a escala maior, eu vou pegar, saber quantas vezes eu ampliei, tá certo? Quantas vezes eu ampliei. Eu vou pegar a escala maior e dividir pela escala menor. Quando eu dividir a maior pela menor, eu sei quantas vezes eu ampliei. Por exemplo, imagina que Joãozinho ganhava R$2, tá certo? E Maria ganhava R$10. Quantas vezes mais Maria ganha em relação a Joãozinho? É só dividir 10 que Maria ganha pelo que Joãozinho ganha, que é 2. 10 dividido por 2 dá 5.
Maria ganha 5 vezes mais do que Joãozinho. Então, para saber quantas vezes maior essa escala é em relação a essa, é só dividir a maior pela menor. Aí olha para cá, pessoal, isso aqui vai dar quanto? 1 sobre 20, que é a maior, dividido por 1 sobre 400, que é a menor. Claro que eu poderia otimizar esse processo, mas eu estou ensinando do zero, da origem. Eu estou querendo que vocês aprendam o que eu estou escrevendo, o que eu estou falando de fato, a essência do processo. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar 400 sobre 20, né? Quando eu inverter. E aí, pessoal, para com isso, né, galera? Para com isso. Corta 0 com 0, 40 dividido por 2 dá 20. Ou seja, esse mapa aqui, ele corresponde a uma ampliação desse aqui em 20 vezes. Eu aumentei o primeiro 20 vezes para gerar o segundo, 20 vezes. Então, o primeiro, quando eu falo de dimensões lineares, lembre-se que eu estou trabalhando com escala, e a escala compara o comprimento no desenho pelo comprimento real, eu estou falando de dimensões lineares, comparação de dimensões lineares, tá certo? Então, os comprimentos, tá certo? As dimensões lineares, elas foram ampliadas em 20 vezes, beleza? Show de bola? Tá? Então, por exemplo, imagine que essa minha região fosse uma região retangular. Então, o comprimento foi aumentado 20 vezes, a largura foi aumentada 20 vezes. Tudo bem para vocês? É só dividir uma escala pela outra, tá bem? Bom, pessoal, eu trouxe para vocês um probleminha relacionado a essa ideia, tá? Vamos brincar um pouquinho? Olha só, vou jogar na tela para vocês. Num folder de propaganda foi desenhada uma planta de um terreno de condomínio fechado medindo 12 metros por 30, na escala de 1 para 50. Porém, como sobrou muito espaço na folha, foi decidido aumentar o desenho da planta passando para a escala de 1 para 40. Qual o percentual de aumento nas dimensões lineares da planta, na planta do terreno? Pessoal, olha que problema legal, olha que problema legal. Isso aqui é o nosso problema 4 já, tá? É o nosso problema 4. A minha escala inicial era uma escala de 1 para 50. Essa era a minha escala inicial, de 1 para 50. E essa escala ela sofreu um aumento, ela passou a ser, eu desenhei numa escala de 1 para 40. Ok? Eu fiz o desenho novamente do meu projeto na escala de 1 para 40, eu quis aproveitar mais o espaço do papel, eu aumentei o meu desenho. Note que quanto menor o denominador, maior é a minha fração, maior é a minha escala. Essa escala é maior do que essa. Então, para saber quantas vezes eu aumentei as dimensões lineares, tá? Estou falando dos comprimentos, estou falando da largura, tá certo? Quantas vezes eu aumentei, é só dividir a maior pela menor. Então, eu vou dividir a escala 2 pela escala 1. Tá? Quando eu divido a escala 2 pela escala 1, é só fazer 1 sobre 40 dividido por 1 sobre 50. E quando eu tenho divisão de fração, o que é que eu faço, galera? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui vai ficar 50 dividido por 40. Pessoal, corta 0 com 0. 5 dividido por 4 vai dar 1,25. Eu aumentei 1,25 vezes. Ora, 1 é o que eu tinha, é o 100%. O que passa de 1 é o que de fato eu aumento. Eu aumentei 25%, tá? Quando eu tenho um fator multiplicativo de 1,25, quer dizer que eu estou aumentando 25% nas dimensões lineares aí desse terreno, tá certo? Eu estou sendo redundante falando das dimensões lineares, é só para ficar claro mesmo, tá bom? Por isso que eu tô puxando muito para esse lado aí, tá, pessoal? Então tá aí, galera, 25% de aumento, tá? Aí, claro, eu poderia saber, quantas vezes eu aumentei no desenho a largura, quantas vezes eu aumentei no desenho o comprimento, né? Quanto de fato eu aumentei lá em centímetros. Aí você calcularia, por exemplo, o valor antes e o valor depois do comprimento, o valor antes e o valor depois da largura, tá? Inclusive tem um problema do Enem que ele pede exatamente algo nessa linha, tá bom? Beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Excelente. Já falamos do que é escala, já falamos de ampliar ou reduzir, né, um mapa, tá certo? Uma escala, naturalmente. Só que agora eu quero aprofundar um pouco a conversa, tá?
Eu quero falar de transformações de escalas. Como assim, Rona Epson? Eu quero brincar com vocês. Eu quero brincar com vocês com 3, vamos dizer assim, esferas diferentes, com 3 ambientes diferentes. Porque quando eu brinco, quando eu falo de escala, eu estou falando naturalmente de escala linear, de comprimento para comprimento. Quando eu falo de escala, eu falo de escala linear, de comprimento para comprimento, tá certo? Mas eu poderia comparar áreas, área com área. Só que na hora que eu faço essa comparação, a minha escala deixa de ser linear e passa a ser o que eu chamo de uma escala superficial. Só que eu poderia comparar, por exemplo, já se eu estiver trabalhando com sólidos geométricos, eu poderia comparar os volumes. E aí eu passo a ter uma escala volumétrica. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então eu poderia pensar a escala em 3 perspectivas. Na perspectiva linear, na perspectiva superficial e na perspectiva volumétrica. Tá certo? Eu posso trabalhar nessas 3 perspectivas e eu vou apresentar isso para vocês aqui. Ó. Eu tenho a escala linear, eu tenho a escala superficial e eu tenho a escala volumétrica. Tá bom? Eu vou até ampliar essa tela para vocês aqui, com muita cautela, para que vocês fixem bem isso que eu estou dizendo para vocês. E aí, olha só, galera. Eu vou tentar falar disso através de exemplos. Tá? Acho que a coisa é mais palpável. Imagina o seguinte, pessoal, imagina o seguinte. Imagina que Pedrinho, ele tá lá ajudando o pai dele tem uma construtora e tal, e o pai dele comprou um terreno. Ah, filho, eu comprei um terreno aqui, esse terreno ele tem 20 metros de frente, 20 metros de frente por 30 metros de fundo aqui, né? Então, 20 metros de largura com 30 metros de comprimento. E aí, de repente, o pai dele recebe aí uma bolada, um dinheiro extra de uma ação que ele ganhou na justiça. E aí ele disse, olha, filho, por favor, compre ali um terreno que seja o dobro desse aí. O pai falou desse jeito, filho, compre ali um terreno que seja o dobro desse aí. Aí lá vai o filho todo empolgado, todo feliz, ah, pai, isso aqui e tal, eu quero terreno dobro. Aí foi lá o vendedor, esperto, opa, eu tenho um para você aqui, tem um terreno massa para você, olha só. Aí lá vai, olha só o que o vendedor ofereceu para ele. Um terreno que tem 40 metros de frente. Aí o Pedrinho pensou, ele, poxa, tinha 20, o dobro é 40, né? Ah, que bacana. E tinha 60 metros de fundo. Tá certo? Olha só o tamanho do terreno. Aí lá vai Pedrinho, chega com o terreno nas costas, claro, tô brincando. Chega com o terreno nas costas. Pai, comprei aqui o terreno, o dobro que o senhor pediu. Tá aqui, ó. 40 por 60, pai. Comprei o dobro, papai. Sou arrochado, papai. Meu filho, você não comprou o dobro, não. Comprei, papai, ó. O dobro de 20 é quanto? 40. O dobro de 30 é quanto? 60. Tá vendo, pai? Eu dobrei, ó. Ó, pai, eu dobrei, ó. O dobro de 20 é 40 e o dobro de 30 é 60. Eu dobrei, pai, eu dobrei. Não, meu filho, você não dobrou, não. Porque quando eu falei para comprar o dobro, naturalmente, filho, eu me referia à área, era o dobro da área. E não vai dar o dobro não, pai? Vai não, filho, vai não. Sabe por quê, filho, não vai dar o dobro? Olha só por quê, olha só por quê. Se eu dividir aqui ao meio, vai ficar 20 e 20. Se eu dividir aqui ao meio, vai ficar 30 e 30. Observe que vai ficar 20 metros aqui e vai ficar 30 metros aqui. Perfeito isso? Tranquilo? Maravilha, maravilha. Repara que esse terreninho pequeno é que é igual a esse. Em outras palavras, essa área todinha corresponde ao quádruplo dessa aqui. Então, na hora que eu amplio as dimensões lineares de modo a dobrar essas dimensões, a minha área, ela não dobra. A minha área quadruplica. Entendeu o que eu estou dizendo? A minha área quadruplica, a minha área aumenta 4 vezes. Tudo bem para vocês? Tudo certo? Então, olha só para cá, galera. Essa área aqui, essa primeira área aqui, ela valia quanto? 20 vezes 30. E 20 vezes 30 dá quanto? Essa primeira área valia 600 metros quadrados. Já essa segunda área aqui, ó, essa segunda área vale 40 por 60, né? É base vezes a altura, área de um retângulo. 40 vezes 60, galera, 40 vezes 60 vai dar
2.400 metros quadrados. Na prática, olha o que é que está acontecendo. Eu estou quadruplicando, ó, 4 vezes 60 dá 2.400. A minha área quadruplicou. Então, o que eu estou dizendo para vocês, de maneira bem prática, de maneira bem assertiva, é que quando eu amplio o meu terreno, na hora que eu digo ampliar, eu estou mantendo a proporção, tá certo? Eu não estou distorcendo, tá? É importante deixar isso muito claro. Eu não estou distorcendo a imagem. Quando eu amplio o meu terreno de modo, por exemplo, a duplicar as dimensões lineares, no caso, a duplicar comprimento, duplicar largura, a minha área, ela não duplica. A minha área vai ficar quadruplicada. Vai aumentar quantas vezes? 4 vezes. E o que é esse 4? É 2 ao quadrado, porque eu dobrei uma dimensão, dobrei a outra. 2 vezes 2 dá 4. Fez sentido para vocês? 2 ao quadrado. Ronepson, e se eu estivesse triplicando as dimensões? Se eu estivesse triplicando as dimensões, a minha área iria aumentar 3 ao quadrado vezes. 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9. A minha área iria aumentar 9 vezes. Ronepson, e se eu estivesse aumentando 10 vezes as dimensões lineares? Então a minha área iria aumentar 10 ao quadrado dá 100 vezes. Beleza, pessoal? Tranquilo? Maravilha, maravilha, maravilha. Excepcional, Ronepson, excepcional. Já que eu estou falando disso, não custa nada a gente ampliar um pouquinho aí os horizontes, tá? Vamos pensar agora o seguinte. Imagina que eu tenho uma caixinha, tá certo? Eu tenho uma caixinha aqui, pessoal. Tá? Isso aqui é uma caixinha, bem legal, bem gostosinha, tal, bem bonitinha. Show! Caixinha. Tá? Aqui vale 3 metros, aqui vale 1 metro e aqui vale 2 metros. São as dimensões dessa caixa. Isso é uma caixa d'água, tá? Aí a caixa d'água que ficaria em cima do prédio que eu iria construir aqui, um prédiozinho pequeno, teria essas dimensões. Aí o pai disse, ô Pedrinho, por favor, Pedrinho, vá comprar uma caixa d'água que tenha o dobro do volume dessa. Vai comprar ali, Pedrinho, uma caixa d'água com o dobro do volume dessa. Aí vai lá, Pedrinho, todo empolgado, todo feliz. Ele fala, eu quero o dobro dessa aqui, eu quero o dobro dessa. Aí o rapaz, Pedro, deixa eu te dar uma caixa bem legal, Pedro, pra tu, bem legal pra tu, Pedro. Aí lá vai Pedro, todo empolgado, todo feliz. Ixi, vou comprar uma caixa d'água lá pro prédio do meu pai. Meu amigo, todo feliz lá, Pedro. Olha só a caixa d'água, o estrago que Pedro vai fazer. Olha só, galera. Porque ele pediu o dobro, né? Ele não pediu o dobro? O dobro de 3 é 6. O dobro de 1 é 2. E o dobro de 2 é 4. Não pediu o dobro, não foi? Eu dobrei. Aí lá chega Pedro com uma caixa d'água nas costas. Pai, toma aí, pai, tá aqui. Tá aqui, pai, a caixa que você pediu. O dobro, pai. Meu filho, não é o dobro, não. Você pediu o dobro, pai. Olha, eu dobrei, ó. O dobro de 3 é 6. O dobro de 1 é 2. E o dobro de 2 é 4. Você pediu o dobro, pai. Não, filho. Eu pedi o dobro do volume, filho. E agora? Não vai dar a mesma coisa, não? Dá não, filho. Quer ver? Quanto é o volume dessa caixa? O volume dessa primeira caixinha é 3 vezes 1 vezes 2. Dá 6 metros cúbicos. Quanto é o volume da segunda caixa? 6 vezes 2 vezes 4. 6 vezes 2 dá quanto? 6 vezes 2 dá 12. 12 vezes 4 dá quanto? 48. Repara que para sair de 6 para 48, eu aumentei quantas vezes? 8 vezes. Ou seja, dentro dessa caixa aqui, eu poderia até fazer um desenhozinho bem bacana, cabe 8 dessa aqui. Dentro dessa aqui, cabem 8 dessa aqui. Percebeu? Tranquilo? Ou seja, na hora que eu duplico as dimensões, o meu volume ele não duplica, ele aumenta 8 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer a vocês é que o que eu faço linearmente, quando eu me reporto a área, eu tenho que fazer ao quadrado. As alterações que eu provoco linearmente, quando eu vou para o volume, claro, eu estou dizendo que essas alterações acontecem em todas as dimensões, tá? É importante deixar isso muito claro. Em todas as dimensões. O que eu faço linearmente, lá no volume eu faço ao cubo. Eu faço aquilo ao cubo.
Tá certo? Beleza? Tranquilo isso para vocês? Então, olha só o que eu trouxe para vocês, um mapinha lindo, lindo, lindo. Lembra que eu falei das 3 escalas? Escala linear, escala superficial, escala volumétrica. Para eu sair da escala linear para a escala superficial, eu elevo ao quadrado. O que eu faço linearmente, superficialmente eu faço ao quadrado. Para eu sair da escala linear para a escala volumétrica, eu elevo ao cubo. Esse chapeuzinho 2 aqui é elevar ao quadrado. Esse chapeuzinho 3 aqui é elevar ao cubo. Tá certo? Beleza? Então, fica atento que para sair da linear para superficial eu elevo ao quadrado. Para sair da linear para volumétrica eu elevo ao cubo. Ô Rona Epson, e se eu quisesse voltar porventura? Imagina que eu dissesse quantas vezes a área aumentou e eu quisesse saber o que aconteceu linearmente. Se eu quisesse voltar, não tinha problema. Olha só que lindo, olha só que lindo. Para sair da superficial para linear, se para ir eu elevo ao quadrado, para voltar eu tiro a raiz quadrada. Perfeito. Da linear para volumétrica eu não elevo ao cubo, então para voltar eu tiro a raiz cúbica. Tá bom? Eu vou ampliar essa tela, tá certo? Eu vou voltar todos os processos, eu quero que você acompanhe aí, ó. Para sair da linear para superficial, eleva ao quadrado. Da linear para volumétrica, eleva ao cubo. Rona Epson, quero voltar da superficial para linear, tira a raiz quadrada. Eu quero voltar da volumétrica para linear, tira a raiz cúbica. Pausa esse vídeo, printa essa tela, faz esse mapa mental para você, tá certo? Ele tá lá no meu Instagram também, tá certo? Vocês podem olhar lá nas imagens, vão encontrar esse mapinha mental. Tá bom, galera? Então fica atento aí, porque, poxa, isso é preciosíssimo, vocês não fazem ideia. E já caiu no Enem mais de uma vez, inclusive, tá certo? Já caiu algumas vezes aí e é importante a gente estar atento nessas transformações. Mas, Rona Epson, se eu quisesse, por exemplo, sair da superficial para a volumétrica, não cria problema, não estressa não, tá certo? Não fique estressado não queira decorar uma nova expressão não. Faz o seguinte, da superficial para linear, tira a raiz quadrada. Da linear para volumétrica, eleva ao cubo. Você tira a raiz e eleva ao cubo. Rona Epson, se eu quisesse, por exemplo, da volumétrica para superficial, não tem problema. Da volumétrica para linear, você tira a raiz cúbica. Da linear para superficial, você eleva ao quadrado. Muito simples, muito simples, muito simples. Por favor, eu vou ampliar aqui, tá certo? Memoriza isso, isso aqui é crucial para vocês, tá? É crucial, importantíssimo, tá? Olha só então, pessoal, o que eu acabei de falar, tá? Eu vou só reforçar. Eu tenho a escala linear, comprimento para comprimento, superficial, compara área com área, volumétrica, compara volume com volume. Na linear, obviamente, estou falando de comprimento. Se eu estou falando de comprimento, eu vou escrever aqui centímetro, tá certo? Vou até escrever de vermelho, centímetro, centímetro. Tá, podia ser metro, o que fosse, colocar centímetro. Na superficial, naturalmente, estou falando de área. Se é área, centímetro quadrado. E na volumétrica, eu estou falando de volume. Se é volume, centímetro cúbico, tá certo? Ou metro cúbico, decímetro cúbico, tá bem? Tranquilo? Tudo certo? Então, comprimento, área, volume, tá? Para que isso fique muito claro, eu estou falando de comprimento, eu estou falando de área, e eu estou falando de volume. Tá bem? Maravilha, maravilha. E aí, da linear para superficial, eleva ao quadrado. Da linear para volumétrica, eleva ao cubo. E a volta a gente já viu como faz. Da superficial para linear, tira a raiz quadrada. Da volumétrica para linear, tira a raiz cúbica. Tudo bem? Aí, olha só, eu trouxe essa tabelinha para vocês, para a gente brincar um pouquinho, tá? Imagina o seguinte. Se linearmente eu dobrar comprimento, largura, enfim, altura, o que for. Se eu dobrar as dimensões, o que é que vai acontecer com a área? Lembra, para sair da linear para a superficial, eu elevo ao quadrado. Então, a minha área vai quadruplicar, porque é 2 ao quadrado. E o que acontece com o meu volume? Ora, o meu volume vai aumentar 8 vezes, porque é justamente 2 ao cubo. 2 ao cubo dá 8. Por exemplo, se linearmente eu tripliquei todas as dimensões, na hora que eu triplico, ó, 3 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 9.
A minha área aumenta 9 vezes. Já o meu volume vai aumentar quantas vezes? 3 ao cubo dá 27. Beleza? Ah, cuidado, cuidado. Ronepson, se a área aumentou 16 vezes, o que aconteceu com os comprimentos? O que aconteceu com o comprimento e a largura, por exemplo? Para sair da superficial para linear, você tira a raiz quadrada. Quanto é a raiz quadrada 16? É 4. Se eu quiser o que aconteceu com o volume, ó, pega o 4 e eleva ao cubo. 4 ao cubo dá quanto? 64. Perfeito? Teve um problema que eu elaborei há um tempo atrás e eu disse o seguinte, supondo que o útero da mulher seja uma esfera, tá? Não é, mas supondo que seja. Se o útero, durante a gravidez, ele aumenta cerca de 125 vezes, 125 foi um valor que eu escolhi convencionalmente. O útero da mulher, durante a gravidez, aumenta cerca de 100 vezes, tá bem? Mas supondo que ele aumentar 125 vezes, na hora que eu me refiro ao aumento do útero, implicitamente eu estou me referindo ao volume. O volume dele aumentou 125 vezes. O que é que estaria, por exemplo, acontecendo com o endométrio da mulher? Que é exatamente a parede que reveste internamente o útero, o endométrio. Tá, obviamente quando eu me refiro à parede que reveste internamente o útero, eu estou me referindo à área dessa parede. Eu estou me referindo à área dessa parede. O que acontece com essa área? Pensa comigo. Supondo que ele fosse uma esfera, tá? Supondo que ele fosse uma esfera, o que acontece com o volume vai acontecer com o comprimento, no caso o raio, né? É só, para sair daqui para cá, é só tirar a raiz cúbica. A raiz cúbica disso aqui, a raiz cúbica de 125 é quanto? É 5. Então, o meu diâmetro, o meu raio, os comprimentos aumentaram 5 vezes durante a gravidez. E o que acontece com a área, no caso do endométrio lá, que reveste internamente a parede do útero? 5 ao quadrado dá quanto? 25. Ou seja, a área vai aumentar 25 vezes. Olha que bacana. Perceberam? Tranquilo? Excelente problema, né? Excelente ideia. Só para a gente reforçar um pouquinho aqui, até associando a ideia de porcentagem, por exemplo, imagina, por exemplo, que linearmente as dimensões sofreram um aumento de 10%. Aí cuidado porque a coisa aqui é um pouco diferente. Linearmente, as dimensões aumentaram 10%. Pessoal, aumentar 10% significa multiplicar por 1,1, né? Então, eu multipliquei as dimensões lineares por 1,1. E se linearmente eu multipliquei por 1,1 todas as dimensões, o que é que vai acontecer com a área? É só pegar isso aqui e elevar ao quadrado. 1,1 ao quadrado, já trago a conta feita para vocês, apesar que tem uma dicasinha para isso, né? Dá 1,21. Professor, qual é a dica? Vai lá no nosso canal, porque lá tem várias dicas de potência de 11, multiplicação por 11, muita coisa legal, tá? Dá 1,21. Só que multiplicar por 1,21 é o mesmo que aumentar quantos por cento? É o mesmo que aumentar 21%. Então a área, ela aumenta 21%. Olha que coisa curiosa. A área aumenta 21%. Ronepson, e o volume? Olha para cá que interessante. É só pegar esse cara e elevar ao cubo, né? 1,1 ao cubo dá quanto? Dá 1,331. Professor, o senhor decorou tudo isso? Não. Na verdade, eu estou usando uma dica envolvendo potência de 11. Onde está essa dica? Vai lá no nosso canal e olha, tá certo? Beleza? Canal lá no YouTube, tá bom? Muito bem. Pessoal, só que multiplicar por 1,331 é o mesmo que aumentar quanto? É o mesmo que aumentar 33,1%. Maravilha, excelente. Então tá aí, essa brincadeira envolvendo escalas e transformações da linear para a superficial, da superficial para linear, da linear para volumétrica e por aí vai, tá certo? Beleza, galera? Obviamente o Enem também traz isso, né? A gente tem que ficar antenado, porque pode aparecer isso tranquilamente e a gente vai ver como, tá bom? Maravilha! Vamos lá então. Meus amigos, olha esse probleminha que eu trouxe para vocês. Problema 5. Um fotógrafo deseja ampliar digitalmente uma fotografia sem a distorcer. Isto é, pretende produzir uma imagem semelhante à original.
Então tá aí. Eu tenho uma fotozinha pequena e eu ampliei essa imagem. Passei até essa fotozinha maior aqui, tá? Eu ampliei digitalmente, só que eu quero manter a qualidade. Tudo bem? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá, pessoal? Beleza? Maravilha. Considere que ao ampliar uma fotografia, para que não haja perda de qualidade de imagem, o tamanho do arquivo virtual em megabytes será proporcional à área da imagem. Uma fotografia possui a forma retangular de dimensões 11 por 15 centímetros. E o arquivo digital da foto tem 3,2 mega. Se o fotógrafo pretende ampliar as dimensões lineares em 2,5 vezes, sem que haja perda de qualidade, o novo arquivo digital da foto possuirá... Olha só, galera, eu quero justamente saber o que é que vai acontecer com o tamanho do arquivo, tá? Aí eu falei a vocês que o tamanho do arquivo é proporcional à área da imagem. O tamanho do arquivo é proporcional à área da imagem, foi isso que eu falei. Então, se eu souber o que acontece com a área, eu sei o que acontece com o tamanho. Amigão, é claro que você poderia seguir os caminhos tradicionais. Qual é o caminho tradicional? Ele deu as dimensões 11 por 15 da primeira foto, aí você calcula a área dela. E diz que essa área corresponde a 3,2 mega. Aí ele disse o quanto aumentou 2,5 vezes cada uma das dimensões, você calcula as novas dimensões, e depois que calcular as novas dimensões, calcula a área da segunda foto. Quando calcular a área da segunda foto, você faz uma regra 3. Olha quanto tempo você perdeu. Olha quantas contas você fez de maneira desnecessária. Porque na hora que você lembra do que eu falei sobre transformações de escalas, a coisa fica muito mais prática, muito mais rápida. Quer ver? Vem comigo, tá? Eu não falei a vocês que o tamanho era proporcional à área, basta eu saber o que acontece com a área. O tamanho do arquivo era 3,2 mega, tá certo? Tá, beleza, Ronepson. Mas o que é que eu fiz com as dimensões? Eu multipliquei por 2,5. Se eu multipliquei as dimensões por 2,5, então a minha área vai ficar multiplicada por 2,5 ao quadrado. Beleza? Maravilha. A minha área fica multiplicada por 2,5 ao quadrado. Ei, tem uma dicasinha excepcional lá no canal sobre como elevar um número que termine em 5 ao quadrado, tá? Tem uma dicasinha excepcional, tá bom? A gente sabe que 2,5 ao quadrado é 6,25. Professor, não sei não, é só fazer a conta. Mas, professor, eu queria lembrar da dica, não tem problema, eu vou lembrar para ti, tá certo? Olha que excepcional, galera. Todo número que termina em 5, quando é elevado ao quadrado, vai terminar em 25. E aí você pega o cara que está aqui na frente, que é 2, multiplica pelo sucessor. 2 vezes 3 dá quanto? 6. Acabou-se. Só que como eu tenho uma casa decimal aqui, não está ao quadrado, eu vou ter duas casas aqui. 6,25. Tudo bem? Vou até aumentar essa vírgula aqui para todo mundo ver. Tá? 6,25. Então a minha área, ela foi aumentada 6,25 vezes. Isso quer dizer que o tamanho do arquivo vai ser aumentado 6,25 vezes. Eu vou pegar 3,2 e multiplicar por 6,25. Professor, tá vendo esse Enem, traz tanta conta, professor, é muita conta, eu fico desesperado numa prova do Enem, eu não aguento. Meu amigo, olha que dica show eu vou te dar agora. Na verdade, eu já falei para você no canal, mas eu vou retomar para vocês aqui. Dobrar, meiar. Eu vou dobrar um número e meiar o outro, quer ver? Quem é, claro, é mais fácil meiar o par, né? Quem é a metade de 3,2? É 1,6. E quem é o dobro de 6,25? Ah, é 12,5. Professor, ainda está ruim essa conta, não tem problema. Dobrar, meiar. Quem é a metade de 1,6? 0,8. E quem é o dobro de 12,5? Vai dar 25. Já melhorou, não já? Dá para aplicar novamente, dobrar, meiar. Quem é a metade de 0,8? Vai dar 0,4. E quem é o dobro de 25? 50. Opa, esse 0 faz a vírgula andar e 5 vezes 4 dá quanto? 20 mega. Show de bola, show de bola, show de bola. Que excepcional, cara. Que coisa maravilhosa, tá? Que questão fantástica. Então, se as dimensões aumentaram 2,5 vezes, a minha área vai aumentar 6,25 vezes. Naturalmente, o tamanho do arquivo aumenta 6,25 vezes. Ou seja, bastaria fazer essa conta aqui, ó. Só ela. Aquele problema todinho que a gente viu,
iria se resumir a essa conta. Claro que eu abri aqui, mas esse processo, a ideia é que você faça de cabeça, tá? A ideia é que você faça de cabeça, tá bom? Ou que você faça a conta do jeito convencional, como queira. Tudo bem para vocês? Tudo certinho? Professor, isso cai no Enem? Claro que cai. Vamos ver como é que cai no Enem? Olha só, galera, trouxe um probleminha para vocês do Enem também, na mesma pegada, na mesma perspectiva, tá? Enem 2013 diz assim, ó, a figura apresenta dois mapas em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. Tá aí os dois mapas, tá? O estado do Rio de Janeiro, ele é esse pequenininho, tá certo? O estado do Rio de Janeiro é esse pequenininho, tá? E aí eu ampliei trazendo para cá. Na hora que eu amplio o mapa, naturalmente eu vejo com mais riqueza de detalhes, tá? Ampliar um mapa, aumentar uma escala significa olhar para esse mapa com mais olhar para aquela região com mais riqueza de detalhes. Tá, maravilha. Um mapa está na escala de 1 para 25 milhões, o outro mapa está na escala de 1 para 4 milhões. Vou ampliar novamente para vocês. Tá. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil. E esse número é de quanto? Muito bem, muito bem. Meus amigos, eu tenho duas escalas, tá? A escala, esse é o problema 6, tá? A escala que é de 1, a primeira escala, vou chamar de E1, que é uma escala de 1 para 25 milhões. É uma escala de 1 para 25 milhões. E eu tenho uma outra escala, que é uma escala de... vou até escrever aqui de lado. É uma escala de 1 para 4 milhões. Naturalmente, a segunda escala é maior do que a primeira. Até porque a gente viu lá no problema, né? A gente viu lá na questão que o segundo mapa é uma ampliação do primeiro, tá? Eu ampliei o estado do Rio de Janeiro. Ok. Tá, para saber quantas vezes eu ampliei, lembra que eu falei que é só dividir uma escala pela outra? Se é só dividir uma escala pela outra, eu vou dividir a maior pela menor, para saber quantas vezes eu aumentei. Quando eu divido a maior pela menor, vai ficar 1 sobre 4 milhões. 1 sobre 4 milhões, vou escrever aqui, ó, 1 sobre 4 milhões, dividido por 1 sobre 25 milhões. Tudo bem? Olha só que fantástico, corta 3 zeros aqui, corta 3 zeros aqui, divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui nada mais é do que 25 sobre 4. E naturalmente, pessoal, 25 sobre 4 dá 6,25. Isso quer dizer que eu aumentei as dimensões lineares, eu aumentei comprimento, aumentei largura 6,25 vezes nesse mapa. Se eu pegar um pedacinho no mapa, no outro mapa esse pedacinho vai ser 6,25 vezes maior. Aí a gente é tentado a querer dizer que a resposta está na letra A, menor que 10. Não tá. Porque eu não pedi quantas vezes eu aumentei os comprimentos. Eu vou voltar aqui na questão, eu pedi quantas vezes eu aumentei a área. Eu quero saber o número de vezes em que a área foi ampliada. E aí, pessoal, para saber quantas vezes a área foi ampliada, é só fazer o quê? Pegar isso aqui e elevar ao quadrado, meu amigo. Então, na hora que eu pego 6,25, que foi o que eu fiz no comprimento, e elevo ao quadrado, eu vou saber o que eu estou fazendo na área. Meus amigos, 6,25 ao quadrado vai dar 39,0625. Ok? Tranquilo? Maravilha. Então, a minha área ela foi ampliada pouco mais de 39 vezes. Tá? Ela aumentou 39,0625 vezes. Tudo bem? E, naturalmente, a resposta certa vai estar na alternativa. Vamos olhar na questão? Na alternativa D, maior que 30 e menor do que 40. Tá joia? Letra D. Ok, pessoal? Maravilha, maravilha. Espero que vocês tenham entendido com clareza essa ideia, essas noções de escala. Obviamente, eu posso brincar também com a ideia de volume, enfim. Claro que quando eu mexo com escala, lembra que eu estou ampliando, eu estou mantendo o formato, tá certo? Isso é crucial. Eu estou mantendo o formato. Eu estou mantendo o mapa, tá certo? Só estou ampliando ou reduzindo a imagem. Eu estou mantendo a figura, eu estou mantendo a fonte. Já caiu no Enem, inclusive, uma questão envolvendo a fonte, o tamanho de uma fonte, tá? Claro que eu me refiro à fonte lá a letrinha, né? O formato da letra, tá certo? Beleza, galera?
Bom, espero que vocês tenham aprendido direitinho. E no mais, até a próxima, galera. Valeu!